Meu povo é destruído, porque lhe falta o conhecimento. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus, a palavra que cura. Graça e paz, amados, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, comigo, com a minha família, graças a Deus estamos bem, em nome de Jesus. Hoje, mais uma aula, a quarta aula da matéria Nossa Nova Identidade em Cristo, quem somos nele. Eu não sei você, mas eu estou sendo muito abençoado. E eu até digo não sei, mas sei sim. Eu tenho certeza que você que está tentando, considerando, está sendo abençoado com esse conteúdo. Todas as matérias, elas têm um propósito, elas têm uma finalidade, né? E essa também tem sido muito bom. A gente está aqui ensinando, transmitindo conhecimento. E o Espírito Santo está agindo também, está trazendo luz para nós também. Eu tenho sido muito abençoado com essas aulas. E hoje não será diferente, né? Se Deus permitir, hoje nós vamos estar concluindo a parte de que somos justiça de Deus, nós estamos nos conhecendo, aquilo que somos em Cristo. Vamos falar sobre santos, que somos santos, explicar essa questão e que somos reis, né? E creio eu que ainda vai dar para falar que somos sacerdotes. Acredito que vai dar também, iniciar essa parte. Então, nós não somos pouca coisa no reino espiritual. E isso tem um propósito. O propósito de honrar ao Senhor, de viver para Ele, de andar em conformidade com a sua vontade e revelá-lo aqui na terra. E também, claro, usufruir das suas bênçãos, como nós vimos na aula anterior, que nós somos filhos de Deus e por sermos filhos somos herdeiros. Então, a vida cristã ela não é nada demais, não é errado as bênçãos. Mas o errado é servir a Deus visando apenas as bênçãos. E glória a Deus que você tenha aprendido a palavra com equilíbrio nesse curso. Não sabemos de tudo, mas claro que temos uma base espiritual maravilhosa para a glória do Senhor. E essa base tem te levado a ser equilibrado e equilibrada nesse sentido. Não é problema usufruir das bênçãos. O problema é servir a Deus só por causa de bênção. A motivação egoísta. Mas se a motivação está certa, está alinhada à vontade de Deus, com certeza você pode sim usufruir de bênçãos, desde que o foco maior seja servir ao Senhor e abençoar vidas, tá certo? Então nós vimos ontem, na aula anterior, melhor dizendo, nós vimos que somos justos por conta de uma questão de natureza. É a natureza de Deus que define que nós somos justos. E que define que alguém é pecador. E aí vimos que por meio do sacrifício de Jesus Cristo, a natureza de Deus foi colocada em nós. E essa natureza, ela nos tornou justos. Antes éramos pecadores. Explicamos a questão dos homens e mulheres tementes a Deus do Velho Testamento, que são chamados de justos em alguns textos bíblicos, mas explicamos o fato de que eles não eram justos espiritualmente, mas que eles eram considerados justos por causa da sua fidelidade, do seu destaque na sua geração, de obediência ao Senhor. Então, por ter esse lado de obediência, por ter esse lado de fidelidade naquilo que foi confiado a eles eram considerados justos. Falhavam, cometiam seus erros, mas tinham compromisso e eram vistos por justos. Mas de fato, nós vimos na aula anterior que os homens e mulheres do Velho Testamento de fato se tornaram justos por meio do sacrifício de Jesus Cristo. Por isso que em Hebreus fala que sem nós, ou seja, a igreja, eles não foram aperfeiçoados. Ou seja, no momento que ficou disponível para nós a justificação pela fé, foi no nosso espírito, foi que eles se tornaram justos também, certo? E aí mostramos que pelo fato, mostramos que o fato de ser justos tem um propósito, é para andarmos em justiça, é para andarmos em santidade. E dentro disso, nós vimos que andar em justiça é um processo.
e por isso nós ainda pecamos. Pecamos por fraqueza ainda nas áreas que nós ainda não entendemos. Mas também pode-se pecar por maldade, e esse pecado ele é perigoso. E o crente ele tem que vigiar para que isso nunca aconteça na sua vida. Porque o pecado por maldade é quando o crente ele decide chutar o balde, como diz a história. Ele decide andar no erro conscientemente, depois de já ter se fortalecido naquela área. Então, pecar por maldade é você pecar naquilo que você consegue vivenciar de Cristo, simplesmente porque quer. E é esse tipo de pecado por maldade que pode levar a pessoa a perder a salvação. Então essa foi a primeira observação que nós vimos referente à questão de andar em justiça. A gente vai continuar, mas antes nós vamos orar. Então feche teus olhos, curva tua cabeça e vamos orar. Querido Senhor, muito obrigado em nome de Jesus por mais uma aula abençoada. Eu peço que o Senhor me dê sabedoria naquilo que irei ministrar nessa aula, que o teu Espírito Santo me ajude mais uma vez na forma de transmitir a tua palavra, que seja da forma mais objetiva e simples possível, para que todos possam entender, pois esse é o teu interesse, que todo aquele que desejar aprender de ti entenda a tua vontade. E eu peço que o Senhor me ajude nisso. Honra, glória, louvor e adoração pertencem a ti. E repreendo toda ação maligna querendo atrapalhar o bom fluir dessa aula. Em nome de Jesus. Muito obrigado por tudo, Pai. Amém. Glória a Deus. Então vamos continuar na matéria, na segunda observação. Nós vimos a primeira, dentro do contexto de andar em justiça, somos justos para andar em justiça, e aí vimos algumas observações. A primeira foi falando sobre a questão de pecar por justo, que peca ou por fraqueza ou por maldade. Agora vamos ver aí a segunda observação. Os pecados por fraqueza não levam o justo a perder a salvação. E por isso, quando cometemos estes erros, não perdemos a posição de justiça, mas perdemos a comunhão com Deus. E permitimos que Ele, Deus, por ser justo, nos julgue com maldições, doenças, depressão, morte antes da hora e etc. Então, o que é o pecado por fraqueza? É o pecado que a gente comete porque a gente ainda não consegue, a nossa alma ainda não entendeu naquela área o suficiente para praticarmos. Então esse pecado ele não leva o crente a perder a sua salvação, mas ele pode sofrer consequências aqui na terra. E enquanto ele não se arrepende, ele perde a comunhão com Deus. É o que diz aí, olha, 1 João, capítulo 1, 1 João, capítulo 1, vamos ver aqui. Versículos 5 e 6. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma, ou trevas nenhumas. Ou seja, Deus é justo. Luz aqui é justo. E nele não há treva, não há pecado nenhum. Versículo 6. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, ou seja, andarmos em pecado, mentimos e não praticamos a verdade. Então, se está no pecado, não está em comunhão com Deus. Não tem como. Se é pecado por fraqueza, não vai comprometer a salvação. Porém, compromete a comunhão e isso traz malefícios aqui para a terra. Juízo pode vir sobre nossas vidas, como até mesmo morrer antes da hora. Pode acontecer. Depressão, doenças, enfim. Vamos continuar aí. Porém, se nos arrependermos verdadeiramente e pedirmos perdão ao Pai, o nosso advogado à direita dele, que é Jesus, amém? Jesus é o nosso advogado, ele nos defenderá. Por isso que 1 João 2,1 diz que ele é o nosso advogado. E por causa do seu sangue, ou seja, da obra de redenção concluída por ele através do seu sacrifício, quando falo sangue de Jesus é nesse sentido. Ele verteu o seu sangue porque ele foi sacrificado.
Então, quero ler de novo do começo. Porém, se nos arrependermos verdadeiramente e pedirmos perdão ao Pai, o nosso advogado à direita dele, Jesus, nos defenderá. E por causa do seu sangue, ou seja, da obra de redenção concluída por ele, através do seu sacrifício, o Pai nos perdoará e nos considerará como se nunca tivéssemos pecado antes. Aleluia! Então, se o arrependimento ele é sincero, se o arrependimento ele é de coração e se pede ao Senhor, né? E se pede perdão a Deus e se arrepende de verdade, pedindo perdão ao Senhor, o que acontece? Deus perdoa. E a nossa comunhão ela é restabelecida com Ele. E Deus olha para nós como se nunca tivéssemos pecado antes. Aleluia! Terceira observação. Porque Deus nos perdoa, Ele nos ajuda a superarmos problemas que vieram para as nossas vidas como consequências de pecados que cometemos, por juízo justo do próprio Deus. Então a gente pegou aí 2 textos do Velho Testamento, mas o princípio é o mesmo para a Nova Aliança, certo? E nesses 2 exemplos a gente vê consequências vindo para o povo de Deus por causa do seu pecado. Mas pelo fato deles terem se arrependido e Deus os haver perdoado, Deus trabalhou os ajudando a superar aquele problema, aquela consequência que veio, tá certo? Então, isso acontece quando a gente se arrepende de coração. Nós podemos sim pedir a ajuda do Senhor. Não, pastor, mas eu entrei nesse problema porque eu procurei, eu errei. Sim, mas você não se arrependeu? Sim, então peça ajuda a Deus para você sair dessa. Ele vai lhe ajudar, tá certo? Então vamos agora ver outra posição em Cristo, que é santos, capítulo 11 aí da sua apostila. Então você e eu somos santos, mas a gente precisa saber o que significa isso, né? Porque nós vivemos em uma cultura onde ser santo, na visão que nós recebemos por muitos anos, é como se fosse ser uma divindade menor, onde tem uma imagem que representa você e as pessoas fazem orações ou rezas. Mas isso não tem nada a ver com o santo que a Bíblia está falando. Nós somos santos, mas nós vamos entender agora o que significa isso. Alguns significados da palavra santo. Esta palavra significa ser separado. Então, ser santo é ser separado. Separado do pecado, como está escrito em Levítico, capítulo 20, versículos 7 e 8, e 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 14 ao 16. Também é ser separado para Deus, Atos 9, versículo 13, e ser separado para realizar a obra de Deus. 1 Coríntios 7, do 32 ao 34. Então, ser santo é ser separado do pecado, separado para Deus e separado para realizar a obra de Deus, certo? A gente vai explicar melhor isso na continuação. Então, pega esse princípio, separado do pecado, separado para Deus, separado para fazer a obra de Deus. Isso é ser santo, e nós já somos santos, porque nós já somos separados do pecado, separados para Deus, nós pertencemos a Ele, e separados para fazer a obra de Deus. Ele nos consagrou para honrá-lo e glorificá-lo. Então, quando se fala de santo, de santificação, pelas Escrituras existem 3 tipos de santificação. Então, para a gente compreender bem essa questão de ser santo, nós temos que compreender esses 3 tipos de santificação, que é a santificação instantânea, progressiva e também a santificação completa. Então, são 3 tipos de santificação: instantânea, progressiva e completa. Essa passagem de 1 Coríntios, ele fala da santificação instantânea e progressiva. Vamos ver aqui. 1 Coríntios, capítulo
1 Coríntios, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 2. Eu vou estar lendo na versão atualizada, Revista Atualizada de Almeida. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto. Aí veja o que ele diz: aos santificados em Cristo Jesus, ou seja, aos que se tornaram santos em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então, ele fala que nós somos santificados, aqui é uma igreja, nós somos igreja, então o princípio vale para a gente também. Então ele fala que nós somos santificados, mas ele fala que nós fomos chamados para ser santos. Então a gente precisa entender que são dois tipos de santidade diferentes. A santificação instantânea é a que já aconteceu, a progressiva é a que está acontecendo e haverá uma santificação completa no futuro. E a gente vai explicar um pouco sobre cada uma delas. Santificação instantânea é a que ocorreu em nosso espírito no dia em que nascemos de novo. Então, a que aconteceu a separação do pecado, a separação para Deus e a separação para realizar a obra de Deus, que ocorreu em nosso espírito no dia em que nascemos de novo. Essa é a santificação instantânea. É a que Paulo falou quando ele diz aos santificados em Cristo. Ou seja, aqueles que se tornaram santos em seu espírito. Santificação instantânea. Então ele fala também isso em Atos 26, 17 a 18. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11, quando ele diz que nós já fomos santificados. Amém? Então ele está falando desse tipo de santificação. A santificação do nosso espírito. Santificação instantânea. Por que instantânea? Porque aconteceu na hora que a gente se converteu. O nosso espírito se tornou pronto, salvo, no dia da nossa conversão a Cristo. Então, santificação instantânea é a que ocorreu em nosso espírito no dia em que nascemos de novo. Atos, fala sobre isso também, como já disse, 1 Coríntios e Hebreus 10, 28 a 29. O nosso espírito se separou da natureza do pecado, foi separado para Deus e para realizar a obra dele, sendo por isso que nos tornamos santos. Romanos 6, do 1 ao 7, ele fala que nós já estamos mortos para o pecado e vivos para Deus. E isso ocorreu em nosso espírito. Quando ele diz que nós estamos mortos para o pecado, ele está dizendo que há em nós a condição de não pecar. Porque o nosso espírito, ele foi separado do pecado. É só uma questão agora de renovar a mente para manifestar essa santidade fora. Então, 1 Pedro 2, versículo 9, diz que nós somos uma nação santa. 2 Coríntios 9, versículo 1 e versículo 12. Também Efésios, capítulo 1 e 15, onde ele chama os Efésios de santos. Ou seja, por que são santos? Porque já foram santificados no seu espírito. Também Filipenses 4, verso 21. Então peço que vocês leiam essas referências. Não seja crente de homem, seja crente da palavra. Confira o que a gente está ensinando. Olha aí as referências bíblicas trazendo prova. Leia a sua Bíblia, tá bom? Santificação progressiva. O que é a santificação progressiva? É a separação das atitudes pecaminosas, ou seja, a separação da desobediência ao Senhor, e para realizarmos a obra de Deus, que vai acontecendo aos poucos em nossa maneira de viver, em nossas palavras, atitudes, reações e etc. Ou seja, nós vamos dominando nossa carne e andando em fé, esperança, amor e manifestando os dons do Espírito Santo cada vez mais. Então, progressivamente nós vamos agindo em conformidade. Progressivamente nós vamos obedecendo ao Senhor. Progressivamente nós vamos nos
envolvendo com a obra dele. Isso é a santificação progressiva, que já está dizendo, progressiva, ou seja, leva-se um tempo, porque a gente vai renovando a mente e cada dia mais mudando o nosso proceder, né? Andando em fé, amor, esperança, manifestando dons do Espírito Santo, e isso cada dia mais, ok? A gente pode ver, né, em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 14 a 16. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 14 a 16. Ele diz assim: como filhos obedientes, está falando para nós, igreja, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Então nós já somos santos em espírito, mas em atitudes devemos ser santos cada vez mais, à semelhança do Senhor. À semelhança do Senhor. Então isso é a santificação progressiva, também citada em Romanos 6, do 19 ao 22, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do 3 ao 7, e Apocalipse, capítulo 22, versículo 11, que diz que aquele que é santo, santifique-se mais, tá certo? Então é a santificação progressiva. A santificação progressiva é resultado da renovação da nossa alma. Então, pastor, eu sou santo? Sim. Por que você é santo? Porque a natureza do seu espírito revela quem você é. E a santificação instantânea já ocorreu no meu e no seu espírito no dia que aceitamos Jesus. Então, ali nós nos tornamos santos. Ali nós nos tornamos santos. Agora nós estamos manifestando essa santidade por meio da renovação da nossa mente. A santificação progressiva diz respeito às atitudes de santo que estão sendo aperfeiçoadas em nossas vidas, por meio ou como resultado da renovação da nossa mente. Como nós já lemos em aulas anteriores, Efésios 4, do 20 ao 24, né? Na verdade, nós lemos do 22 ao 24, né? Que fala que nós devemos nos despojar do velho homem, renovando nossa mente para nos revestir do novo homem, que é criado em verdadeira justiça e santidade. Então ele é criado em santidade. Nós revelamos o novo homem que é santo, andando em santidade, e essa manifestação é progressiva, certo? Romanos 12, versículos 1 e 2, vamos ver aqui, Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, ele está dizendo que nós devemos, né, apresentar o nosso corpo em sacrifício, mas não é literalmente se matar, porque ele diz sacrifício vivo, ou seja, é um sacrifício onde vamos ficar vivos, é um sacrifício figurado, é o domínio do pecado para andar na obediência. Aí ele diz, olha, um sacrifício santo e agradável a Deus. Então, é a prática da palavra, é a santidade que é o sacrifício que nós devemos oferecer. O nosso corpo não revelando a natureza pecaminosa que está nele, mas revelando a natureza de Deus que está em nosso espírito. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus nós vamos usufruindo pela vida de santidade.
que é a transformação, que é não se conformar com o sistema do mundo. Então, resumindo, ele está dizendo que a gente, pela renovação da nossa mente, nós vamos manifestar a santidade que está em nosso espírito, ou seja, a santificação progressiva. Amém? Então, nós já vimos, né, que santificação instantânea e santificação progressiva. Agora nós vamos falar sobre a santificação completa e eterna. Então, a santificação completa e eterna, ela ocorrerá quando recebermos o imortal corpo glorificado. Aleluia! Pois nesse momento seremos separados do pecado por completo, ou seja, em nosso espírito, alma e corpo. Então, nosso espírito, alma e corpo estará plenamente separado do pecado no dia do arrebatamento da igreja, quando recebermos o corpo glorificado. Filipenses capítulo 3, versículos 20 e 21, diz o seguinte: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Então nós vamos receber um corpo, nosso corpo será transformado para ser semelhante ao corpo glorificado do Senhor. Isso ocorrerá no dia da volta de Cristo para nos arrebatar. 1 Coríntios capítulo 15, do verso 52 até o 54. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então isso vai acontecer na vinda do Senhor para nos arrebatar. Porque convém que isto, falando do nosso corpo, que isto que é corruptível, ou seja, que se corrompe, que envelhece, se revista da incorruptibilidade, ou seja, um corpo que não vai mais envelhecer, não vai mais se degradar. E que isto, que é mortal, se revista da imortalidade. Aleluia! Esse corpo será imortal. Ele será transformado num corpo imortal. Ali ocorrerá a santificação completa e eterna. Versículo 54. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Aleluia! Então, no dia que Jesus voltar para nos buscar, venceremos a morte, pois teremos um corpo imortal e glorificado. E nesse dia ocorrerá a santificação completa, espírito, alma e corpo separados do pecado. E é também chamada de santificação eterna, porque é um estado de glorificação eterna. Depois que alcançarmos o arrebatamento, não tem mais volta, estaremos perfeitos diante do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Vamos continuar aí na apostila. Os santos, entre aspas, do Velho Testamento. Assim como os fiéis a Deus das dispensações e alianças depois da queda do homem e antes das mortes e ressurreições de Cristo, eles eram vistos como justos por causa da sua obediência e não por causa da natureza espiritual. Por este mesmo motivo, eles também eram vistos ou chamados de santos. Se você ler aí Êxodo 22, do 30 ao 31, Levítico 11, 44 e 45, Marcos 6, versículo 20, Atos 3, do 21 ao 24, citando pessoas do Velho Testamento, eles são chamados de santos. Agora, santos por uma questão de obediência à sua dispensação, não por uma questão de natureza espiritual, tá bom? Então é isso, é o mesmo princípio. Eles eram chamados de justos, eram chamados de santos, mas de forma real e literal, isso não era verdade. No espírito deles, eles eram pecadores. Eles eram considerados por uma questão de fidelidade.
tá certo? Não por uma questão de natureza. Agora nós vamos falar sobre a condição de reis. Pastor, cadê minha coroa? Ela é invisível, mas você é um rei, você é uma rainha no reino de Deus. E a gente vai falar um pouco sobre isso agora, nesse capítulo 12. Somos reis. O que é um rei? É alguém que governa um reino por ter autoridade sobre ele. Ou seja, governa um reino porque tem autoridade sobre ele. Este é o rei. Então, nós somos reis de que reino? Nós somos reis do reino de Deus. Amém? Nós fazemos parte do reino de Deus e somos reis desse reino. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Diz assim: mas vós sois a geração eleita. Está falando conosco a igreja. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real. Aí ele diz, olha, a nação santa. Mas ele fala anteriormente o quê? O sacerdócio real. Ou seja, sacerdotes e reis. Nação santa. Povo adquirido, ou como diz outra tradução, povo de propriedade exclusiva de Deus. Com que propósito? Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Então o propósito é propagar a palavra, é levar a palavra. Tudo que o Senhor nos fez, toda bênção que o Senhor entrega para a gente, nunca fica apenas na gente. É para a gente transmitir para os outros também, tá certo? Então, nós somos reis. Reis de que reino? Do reino de Deus. Apocalipse, capítulo 1, versículos 5 e 6. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes. Ele não diz e nos fará, ele diz e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todo sempre. Amém. Então ele está mostrando que nós fomos feitos, tivemos os nossos pecados perdoados pelo sangue de Jesus e fomos feitos reis e sacerdotes. Amém? Então nós somos reis do reino de Deus. Para entendermos mais sobre nossa posição de reis, estudaremos sobre o reino de Deus. Então a gente vai falar um pouco sobre o reino de Deus, para que essa questão de sermos reis fique mais claro e a gente compreenda e saiba como se posicionar referente a isso. De fé em fé e de glória em glória. Tudo que eu estou ensinando aqui, a gente vai praticar e usufruir de fé em fé e de glória em glória. Então vamos falar do reino de Deus, para entender a nossa posição de reis. O reino de Deus tem duas partes, parte espiritual e parte física. Então, quando a Bíblia fala do reino de Deus, tem textos que ele está falando do reino espiritual, a parte espiritual do reino de Deus. Já tem textos bíblicos que está falando da parte física do reino de Deus. Porque o reino de Deus ele tem esses dois aspectos. Ele tem a parte espiritual e ele tem a parte física. Vamos primeiro ver a parte espiritual do reino, ou seja, o reino espiritual, a parte espiritual do reino de Deus. Lucas, capítulo 17, versículos 20 e 21. E, interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Então ele está falando da parte espiritual do reino. É essa parte do reino que não veio com aparência visível. Então o que é a parte espiritual do reino de Deus?
é o governo ou a autoridade espiritual, o governo sobrenatural de Deus sobre toda a sua criação através do homem. Amém? É o que diz no Salmo 8, verso 4 ao 9. Quando diz que Deus criou o homem e confiou a ele a autoridade sobre toda a sua criação. Então, a autoridade espiritual que o homem exerce sobre as demais criações de Deus é a manifestação da parte espiritual do reino de Deus. Ou seja, através do homem, Deus reina sobre sua criação, com uma autoridade espiritual. Efésios capítulo 1, do versículo 19 ao 23, diz que Jesus está hoje, depois da sua ressurreição e até hoje, ele está no céu, à direita do Pai, sentado em um trono. Ele reina. E debaixo dos seus pés, ou seja, debaixo de sua autoridade, estão todo principado, toda potestade, todo poder, domínio, nome que se nomeia, ou seja, o diabo e os demônios e todas as suas obras estão embaixo dos pés de Jesus. Jesus tem autoridade sobre eles. Mas o que é mais maravilhoso não é essa revelação. É a revelação de que nós, a igreja, somos o corpo dele. E por isso temos essa mesma autoridade. É tanto que em Efésios capítulo 2, versículo 6, diz que nós ressuscitamos com Cristo e em Cristo estamos assentados nos lugares celestiais. Estamos nele assentados, ou seja, estamos na posição de autoridade juntamente com Cristo. Então, o reino espiritual, a parte espiritual do reino de Deus é o governo, autoridade espiritual ou sobrenatural de Deus sobre toda a sua criação através do homem. E esta autoridade só flui se o homem, quando a gente fala homem, é homem e mulher, claro, ser humano, e esta autoridade só flui se o homem, salvo em Cristo, estiver andando em justiça, paz e alegria, que se manifestam aos poucos por meio do ministério do Espírito Santo. Por isso que em Romanos 14, versículo 17, diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, quando eu e você andamos na justiça, paz e alegria, ensinados pelo Espírito Santo, nós manifestamos o reino de Deus, esse reino espiritual, essa autoridade espiritual sobre a criação divina. Essa é a parte espiritual do reino de Deus, certo? Se você entendeu, amém. Se não entendeu, volta de novo para ver essa explicação, ok? Parte física do reino de Deus. O que é a parte física do reino? É o governo natural ou político de Deus sobre a humanidade. Ou seja, a palavra do Senhor fala de um reino espiritual de Deus, mas também fala de um reino físico. Ou seja, existem profecias que falam que em um determinado momento da história, o Senhor Deus irá governar de forma política, como um governante físico mesmo, as nações do mundo, que é o que nós conhecemos como milênio, o reino milenar de Cristo, né? No Salmo 2, do 6 ao 12, fala do Senhor reinando sobre as nações. Zacarias 14, versículo 9, fala que o Senhor será rei sobre toda a terra. Miqueias 4, versículo 7, fala desse reino físico. Lucas capítulo 1, do versículo 31 até o 33 também, quando o anjo Gabriel está falando com Maria e ele fala a respeito do Senhor Jesus, ele diz que ele, Jesus, iria sentar no trono de Davi e reinar sobre Israel. Então, esse sentar sobre o trono de Davi se refere às promessas que os profetas tinham recebido de Deus e transmitiram ao povo, de que o Messias viria da linhagem de Davi para reinar fisicamente sobre Israel. Isso vai acontecer no milênio. Então,
o reino de Deus ele tem essa parte espiritual, que é a questão da autoridade espiritual fluindo nas nossas vidas, porque estamos andando em obediência, mas também tem a parte física que se refere ao governo físico, político do Senhor, que ainda há de se manifestar, né, no futuro próximo, que é o reino milenar. O reino de Deus foi estabelecido na terra. Então a gente está aprendendo um pouco sobre o reino de Deus para a gente compreender a nossa posição de reis e manifestar essa posição. Está disponível nós vivenciarmos, termos vida de reis e rainhas do reino de Deus. Então, para você entender o que é isso, temos que primeiramente falar sobre o reino de Deus. O reino de Deus foi estabelecido na terra. Deus estabeleceu seu reino na terra, tanto a parte espiritual como a física, quando entregou a Adão e Eva a autoridade deste planeta, logo após criá-los. Gênesis 1, do 26 ao 28, quando diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança e deu a ele a autoridade sobre a criação. Então Deus entregou a Adão a autoridade sobre este mundo. O reino de Deus foi estabelecido aqui. Isso também é falado no Salmo 8, do 4 ao 8. Ele cita o plano original de Deus na criação. Só que o reino de Deus na terra ele foi neutralizado e o reino de Satanás estabelecido. Após pecar, Adão impediu que o reino de Deus, tanto a parte espiritual como a física, permanecesse na terra e permitiu que o diabo estabelecesse o seu reino espiritual neste mundo, que é o que a Bíblia chama de o império da morte. Pois o homem passou a governar a terra debaixo da influência de Satanás e dos demônios. Então, em Lucas capítulo 4, versículos 5 e 6, fala, né, do diabo, ele oferecendo os reinos do mundo a Jesus, tentando, né, o Senhor com isso, e ele oferece os reinos do mundo a Jesus e diz: te darei a autoridade destes reinos, pois a mim me foi entregue, e eu dou a quem eu quiser. E de fato o reino do mundo foi entregue ao diabo. Jesus sabia disso. É tanto que quando Jesus ele confronta o diabo, ele não toca nessa parte. Ele confronta porque o diabo diz: se você se prostrar e me adorar, eu vou te entregar. Aí Jesus disse: está escrito, adorarás ao Senhor teu Deus e só a ele servirás. Então ele mostra com isso que realmente a autoridade da terra foi entregue. Ele diz: a mim me foi entregue. E foi entregue mesmo, Adão entregou. Ao entregar ao reino de Deus na terra, ele foi bloqueado, ele foi neutralizado. E Satanás estabeleceu o seu reino espiritual, né? Porque o ser humano passou a governar a terra debaixo da influência de Satanás e dos demônios. 1 João 5, versículo 19, diz que nós somos de Deus e o mundo inteiro jaz no maligno. Então está debaixo da autoridade do maligno. O mundo inteiro jaz no maligno. O Senhor Jesus veio trazer de volta o reino de Deus à terra. Deus enviou Jesus para trazer de volta o seu reino à terra por meio dos seus sofrimentos, mortes e ressurreições. Lembre por que está no plural, né? Na primeira aula você vai lembrar, se você lembrar da primeira aula, você vai entender por que está aí mortes e ressurreições. Então, Deus enviou Jesus para trazer de volta o seu reino à terra por meio dos seus sofrimentos, mortes e ressurreições, aniquilando o diabo, seu reino e os demônios. Em Hebreus 2, versículo 14, diz que Jesus, por meio da sua morte, aniquilou o que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Colossenses 2, versículo 15, diz que o Senhor despojou os principados e potestades e os expôs publicamente ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então, por meio do seu sacrifício, Jesus venceu o diabo.
É por isso que lá no Éden, Deus disse à serpente, né, Satanás incorporado na serpente, que Jesus iria ferir a cabeça dela. Cabeça é um símbolo de autoridade. Então Jesus feriu a autoridade do diabo, estabeleceu o reino de Deus de volta na terra. Amém? Em Lucas 11, do 14 ao 22, também fala a respeito disso, né? Que para que alguém entre na casa de um homem valente, tem que ser mais forte do que o homem valente e amarrá-lo. Então Jesus fala dele, Jesus vencendo Satanás, né? E conseguindo assim trazer de volta o reino de Deus. Na dispensação da graça, é unicamente a parte espiritual do reino de Deus que opera, pois ele deu sua autoridade espiritual sobre a criação, incluindo o diabo, os demônios e as suas obras, para nós, a igreja, no nome de Jesus. Então, hoje, na dispensação da graça, a parte do reino de Deus que opera é a parte espiritual. A parte física ainda não se manifestou. E por que que hoje, na dispensação da graça, é a parte espiritual do reino de Deus opera? Que foi o que Jesus disse, o reino de Deus não virá com aparência visível. Porque o Senhor nos deu sua autoridade, né, sobre toda a sua criação, e é uma autoridade espiritual, incluindo o diabo, os demônios e as suas obras. Ele entregou a nós, a igreja, no nome de Jesus. Por isso que em Efésios capítulo 1, vamos ver aqui, Efésios capítulo 1, do versículo 19 até o 23, diz assim: e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça de quem? Da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então tudo está debaixo dos pés de Jesus, mas a igreja é o seu corpo. Então se a igreja é o corpo, então também tudo está debaixo dos nossos pés. Ou seja, nós temos autoridade sobre a criação de Deus, no nome de Jesus. Por isso que Efésios capítulo 2, versículo 6, diz que e nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então nós estamos sentados nos lugares celestiais, posição de rei, posição de autoridade. Aleluia! Nós não somos pouca coisa, meu irmão. O Senhor nos deu um poder tão poderoso que assim como o elefantinho a gente precisa aprender que a correntezinha e a estaca não nos prende. Nós somos mais que vencedores para revelar Cristo e vencer toda a adversidade para a honra e a glória do Senhor. Amém? Aleluia! Foi nos dado poder e autoridade também sobre os demônios. Marcos 16, Evangelho de Jesus escrito por Marcos, capítulo 16, versículo 17 e 18, diz: e estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome, ou seja, no nome de Jesus, expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Tá vendo aí, irmão? Poder e autoridade no reino espiritual. Se alguém quiser nos envenenar, nos forçar a ingerir, a colocar algo que vai prejudicar o nosso físico, nós podemos crer que no nome de Jesus aquilo ali não vai fazer mal nas nossas vidas, porque foi nos dado poder, foi nos dado autoridade no poderoso nome de Jesus Cristo. Aleluia! Glória a Deus!
Na dispensação do milênio, período de 1000 anos, que Jesus reinará sobre esta terra, além da parte espiritual, também a parte física do reino de Deus operará. Pois nós reinaremos com o Senhor Jesus, o Deus Filho, sobre os judeus e gentios salvos que sobreviverão a todo o período da ira de Deus e sobre os futuros descendentes deles, enquanto que o diabo e os demônios estarão presos no abismo. Então, esses textos de Ezequiel, Mateus, Salmo e Apocalipse mostram que Jesus reinará sobre as nações. Apocalipse fala que nós reinaremos com ele sobre as nações, um reinado físico, onde Satanás e os demônios estarão presos no abismo. Então, nós somos reis, amém? Aqui na dispensação da graça, nós exercemos esse reino quando nós exercitamos poder espiritual para vencer o diabo e os demônios. Exerceremos essa autoridade de reis no milênio, reinando de forma física com Jesus sobre as nações, sobre os judeus e gentios salvos, que sobreviverão a todo o período da ira de Deus, tá certo? E na eternidade, reinaremos com a Trindade no novo céu e na nova terra. Apocalipse 21, versículo 1, fala que João viu um novo céu e uma nova terra, né? Porque esse céu e essa terra, depois do milênio, serão destruídos e será criado um novo céu e uma nova terra. E nesse novo céu e nova terra, a Apocalipse 22, do versículo 3 até o 5, diz o seguinte: e ali, nunca mais, né, na nova terra, na Jerusalém Celestial que estará na nova terra, e ali, nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e o do Cordeiro, e os seus servos o servirão e verão o seu rosto, aleluia, e nas suas testas estará o seu nome, e ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina, e reinarão para todo o sempre. Então vamos reinar na nova terra também, ok? Por termos recebido a autoridade espiritual de Deus para reinarmos nas dispensações da graça e do milênio e na eternidade, nós somos reis do reino de Deus. Então deu para entender o que é ser rei ou rainha do reino de Deus? Na dispensação da graça é exercer a autoridade espiritual sobre a criação de Deus, incluindo Satanás e os demônios e todas as suas obras. No nome de Jesus e, claro, para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Reis, por quê? Porque no milênio exerceremos reino físico junto com Jesus sobre as nações aqui na terra. E na eternidade, porque também reinaremos nesse estado eterno de coisas. Por isso que nós somos reis ou as irmãs rainhas do reino de Deus, né? Como nós já vimos, 1 Pedro 2, versículo 9, fala que nós somos sacerdócio real, ou seja, nós somos sacerdotes e reis. Apocalipse 1, versículos 5 e 6 fala que nós fomos feitos reis e sacerdotes. Já 1 Timóteo 6, verso 14 e 15 e Apocalipse 19, versículo 16 chamam Jesus de Rei dos Reis. E eu quero ler 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 14 e 15. Esses versículos e também Apocalipse 19 e 16 chamam Jesus de Rei dos Reis. Vamos ver aqui. 1 Timóteo, capítulo 6, versos 14 e 15. Que guardes este mandamento, sem mácula e repreensão, até a aparição do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Esses mesmos títulos também aparecem em Apocalipse 19 e 16, que é o que diz aqui na apostila. Nestes versículos de 1 Timóteo e Apocalipse, Jesus é chamado de Rei dos reis e Senhor dos senhores.
Os reis e senhores somos nós. Amém? Então ele é o rei dos reis, o senhor dos senhores. Mas os reis e os senhores somos nós. Então nós temos autoridade, tanto hoje no reino espiritual, como no futuro no reino físico, como também no reino eterno. Amém, amados? Então, quanto mais a gente renova a nossa mente, mais a gente compreende e mais a gente manifesta essa autoridade espiritual. Glória a Deus por isso. Observações. Primeira, estudaremos mais sobre o reino de Deus, tanto a parte espiritual como a parte física, na matéria escatologia. A gente vai rever essa questão do reino de Deus e ainda vai trazer mais alguns detalhes na matéria escatologia. E sobre a autoridade espiritual que o Pai nos confiou no nome de Jesus, na matéria a autoridade dos filhos de Deus. Então, nessa outra matéria vai ser bem mais destrinchado essa questão da autoridade que, quando manifestamos, nós estamos exercendo a autoridade de reis. Amém? Segunda observação. Para que a autoridade espiritual, no nome de Jesus, sobre Satanás, os demônios e suas obras, vá fluindo em nossa vida aos poucos, ou seja, progressivamente, que é a manifestação da parte espiritual do reino de Deus, precisamos crescer na prática da justiça, paz e alegria do Senhor, que é a prática do amor dele, por meio da ajuda do Espírito Santo. Por isso que Romanos 14:17 diz, vamos ver, Romanos 14, verso 17. Vamos aqui. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Então, o reino de Deus, ele se manifesta, essa autoridade espiritual se manifesta quando andamos em justiça, paz e alegria. Por isso que em Tiago, capítulo 4, versículo 7, diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, ou seja, obedeça, justiça, paz e alegria, ande em amor, ande em santidade, ande em justiça. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele, o diabo, fugirá de vós. Amém? Então, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Se a Bíblia dissesse que ele ia sair da presença da gente, já era algo legal. Mas ela vai além. Ela diz que ele vai fugir de nós. Então a autoridade espiritual flui quando a gente resiste ao diabo, mas se primeiro a gente for submisso a Deus. Se primeiro a gente andar em amor, com a ajuda do Espírito Santo, aí nós manifestamos a autoridade e o diabo, foge, dá uma carreira. Ele é atingido de forma poderosa no reino espiritual e foge. Quando falo diabo, claro, você entende que eu me refiro aos demônios, né? Na matéria Satanás e os demônios a gente explicou essa questão, né? Que quando a Bíblia fala o diabo, não só se refere ao líder, mas em alguns momentos a todos os demônios. É um termo genérico para todos os demônios. Terceira observação. Antes de o Senhor Jesus morrer e ressuscitar, os homens de Deus não tinham autoridade espiritual sobre o diabo e os demônios. Pelo contrário, eram escravos deles por natureza, como diz Atos 26, do 15 ao 18. Sendo por isso que a luta deles era física, ou seja, contra as pessoas, e não espiritual, isto é, não era diretamente contra o diabo e os demônios no nome de Jesus. Por isso que você, ao ler o Velho Testamento, você vai ver que Israel lutou lutas físicas e Deus agia em favor de Israel e eles venciam os inimigos numa luta física. Aí só são 2 exemplos, mas o Velho Testamento está cheio, né? Êxodo 17, do 8 ao 14, que é a luta dos israelitas contra os amalequitas, e 1 Samuel, capítulo 17, do versículo 45 ao 52,
que é a famosa passagem de Davi, né, lutando contra o gigante Golias. Então, por que é que eles lutavam homem a homem? Porque eles não tinham autoridade espiritual no nome de Jesus. Agora, após a ressurreição do Senhor, por isso que hoje a igreja não deve lutar contra pessoas. A nossa luta é contra os demônios que operam nas pessoas. A autoridade que o Senhor nos deu hoje, ela é espiritual. Amém? Então eu espero que você tenha sido abençoado com essa aula. Na próxima aula, que será a última dessa matéria, nós ainda vamos falar de duas posições gloriosas que nós somos por estarmos em Cristo, que é sacerdotes e embaixadores. Então a gente vai estar explicando o que é ser um sacerdote e o que é ser um embaixador na próxima aula. Novamente digo, volta o vídeo, assiste de novo as partes que você quer que fique mais fixa na sua mente, aquilo que você não entendeu muito bem. Confere os versículos. E se você tiver alguma dúvida ou quiser fazer algum comentário, estou disponível para lhe auxiliar, tanto no WhatsApp como no Telegram. Só você mandar uma mensagem no meu privado, tá certo? Então, graça e paz a você. Deus abençoe sua vida e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. Claro, se Jesus não voltar antes, né? Que Jesus pode voltar a qualquer momento. Por isso que a igreja tem que estar sempre lembrando disso e declarando: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Fica na paz.